Meus irmãos, há aproximadamente 21 anos atrás, eu retornava de São Paulo aqui para a Serra do Rio de Janeiro, para o lugar mais bonito do Brasil, a Serra do Rio de Janeiro, em São José do Vale do Rio Preto. E aqui eu chego em São José com minha família, e aí nós encontramos uma igreja para nós congregarmos, a Assembleia de Deus, que já era a nossa igreja de origem em São Paulo. E nós encontrávamos aqui um pastor que havia acabado de receber a igreja, de começar a pastorear a igreja, porque o antigo pastor José Alves dos Santos, muito amado pela igreja, havia partido para estar com o Senhor, e o vice-presidente da igreja, pastor Júlio César Teixeira Machado, ele havia assumido a igreja, e não somente a igreja, ele havia assumido também um trabalho missionário que já há alguns anos havia se iniciado na igreja, e a igreja já tinha missionários enviados, missionários apoiados, já havia alguma parceria também para sustento desses missionários, então a responsabilidade ela era muito grande. E nesses 21 anos eu tenho caminhado junto com o pastor Júlio César. Nós temos tido a oportunidade de fazer a obra de diversas formas, tanto na igreja, eu tive a oportunidade de viajar com o pastor em alguns campos missionários e também pregando pelo Brasil em alguns estados, em muitas igrejas, em muitos congressos, conferências, e usufruído desse tempo ao lado do pastor e sendo pastoreado por ele, dando trabalho a ele como ovelha. E tem sido um tempo muito abençoador para a minha vida. E eu tenho visto muitas pessoas serem abençoadas também através do trabalho do pastor Júlio César. Esses vídeos que nós estamos iniciando no canal é esse bate-papo. É justamente para que possa inspirar a tua vida, inspirar o coração de tantas pessoas. E eu queria nesse bate-papo começar perguntando ao pastor Júlio, porque eu conhecendo ele, eu sei que o chamado pastoral iniciou na vida dele muito cedo, muito novo, ainda criança. Mas, como tinha um foco maior, eu queria perguntar para o senhor, pastor, quando que o senhor entendeu que o teu pastorado ele não ele seria limitado a uma cidade, a uma igreja, e que ele chegaria a tantos outros estados, países, e pastorear tantas pessoas assim, através da obra missionária? Quando que isso nasceu no coração do senhor? Iniciar, Marcelo, cumprimentando a todo mundo, dizendo do meu prazer de estar aqui com você e abrir esse quadro aqui no seu canal, né, desse bate-papo com amigos. Sim, sim. E podemos estar sentando juntos e compartilhando. Do meu prazer também de ter recebido a sua família, da gente vir caminhando esses anos juntos, fazendo a obra de Deus e tê-lo aqui como ovelha aqui do ministério e também como um componente voluntário aqui nas atividades de Semipa. O chamado pastoral eu já identifiquei desde a infância. As minhas brincadeiras eram de igreja, de pastor, a minha postura na igreja, na congregação, era de pastor, e até que, depois de casado, se confirmou esse ministério pastoral, que lá na adolescência eu tinha me calado, quando eu caí na realidade, identifiquei a realidade do que é o ministério pastoral, falei, ficar quieto, mas Deus já tinha esse propósito que eu recebi com muita alegria e gratidão a Deus, reconhecendo as minhas limitações e limitações que mostram o capacitar, o agir de Deus através de pessoas limitadas, como acontece na Bíblia toda. A expansão para um pastoreio mais amplo, ela acontece, né, quando eu venho presidir a igreja, e então uma igreja missionária, uma igreja que já tinha a SEUMIPA, a Secretaria Local de Missões com Paixão pelas Almas, a secretaria que nós já estávamos, desde o final do mandato do pastor José Alves, planejando transicioná-la para uma agência missionária, para poder cumprir os propósitos, as promessas que Deus tinha de crescimento, de expansão, de alcançar novos lugares. Entendíamos que isso só poderia ser possível com parcerias, com união de igrejas. Então, pastoreando esta igreja, transicionando para
a efetivação, a legalização daquela instituição missionária que seria essa agência interdenominacional, abrangente, então a identificação imediata de que eu deveria estar, já precisava pastorear os vários missionários que estavam em vários lugares, e logo a partir do assumir a igreja, 2 anos depois, enviamos o nosso primeiro vice-presidente para a Índia, por chamado de Deus, por uma convocação que já havia antes disso. Aí mais 2 anos com um outro presidente, que foi o pastor Marcelo Martins, ele vai para a Espanha. Então começa a acontecer esses envios também transculturais de obreiros da igreja. Então se torna essencial esse exercício do pastoreio internacional, transcultural, daqueles que Deus tinha chamado de entre nós. O que o senhor sentiu no coração em relação ao teu chamado pastoral, ele ter que alcançar outros povos, outros missionários, outros países, foi depois que o senhor assumiu a presidência ou antes isso já tinha... Como secretário de missões, aí a gente se reporta a 1992, quando foi criada a Secretaria Local de Missões com Paixão pelas Almas, tendo eu, o irmão Miro e o então missionário Paulo Henrique, né, irmão Paulo Henrique naquela época, como equipe inicial. Então, desde que nós assumimos essa secretaria, começamos a nos relacionar com obreiros nacionais, com obreiros transculturais, naquele momento de outras igrejas e agências, porque só depois de 1 ano e pouco que começamos o envio, a adoção. Então, já comecei a lidar com esse contato, esse relacionamento. Naquela época que o meio de comunicação era só o e-mail, ou as ligações de telefone fixo, custos altíssimos, e as cartas postadas via correio. Mas com aquelas ferramentas a gente já procurava fazer esse pastoreio, ligando. Ali o senhor enxergou que o negócio era mais amplo. Né? E nós precisávamos cuidar, pastorear aqueles que estavam no campo nos representando, como igreja enviadora, como igreja parceira, mantenedora. Então nasce essa visão, né, e que a gente já fazia com amor, com dedicação e com aquele sentimento, aquele sentimentalismo envolvido. Porque o e-mail, a carta escrita manualmente ou... naquele momento inicial ainda datilografada na máquina de escrever, sim. Né? Tinha todo esse apego, não tínhamos a opção de comprar um presente pela internet e mandar entregar lá. A gente precisava comprar aqui enviar pelo correio. E enviar pelo correio com altos custos. Mas isso não foi obstáculo, não era empecilho para que isso fosse feito. Eu, nesse período anterior à minha chegada de retorno aqui ao Rio de Janeiro, porque minha família de origem, ela é aqui da Serra do Rio de Janeiro. Eu, sendo criado em São Paulo, no Ministério do Belém, mais precisamente na Lapa, sendo pastoreado pelo pastor Valdir Nunes Bícego. Pastor Valdir, ele era basicamente o responsável pelos Ceifeiros em Chamas, que era um órgão missionário da Assembleia de Deus. E eu lembro de alguns momentos nós recebermos em São Paulo, na igreja onde eu congregava, alguns missionários, e aquilo ardia no coração. Era algo já Deus trabalhando, Deus movendo, sabe? Mas eu não tinha assim um direcionamento na igreja naquele tempo mais específico. E quando eu chego aqui então em São José do Vale do Rio Preto, aqui na Assembleia de Deus em Águas Claras, em contato com a CEMIPA, com o pastor Júlio, com o Paulo Henrique, com o Marcelo Martins, com Josileia Neves e tantos outros irmãos inflamados pelo trabalho missionário, a própria irmã Delza, esposa do pastor Júlio, irmão Miro, tantos irmãos. Cláudia Paulino. Ali eu fui direcionado mais tecnicamente, mais especificamente. Eu fui compreendendo melhor essa questão do chamado missionário e entendendo que nem todos têm um chamado missionário para ir para o campo missionário. Porque o chamado missionário, na verdade, ele é da igreja. Ele é de todos que estão na igreja. Uns vão contribuir, outros vão orar, outros vão intermediar esse trabalho entre a igreja, entre o campo, a organização missionária que prepara os vocacionados.
E eu tenho certeza, pastor, que existem irmãos que estão, às vezes, na sua igreja, sentem queimar o trabalho missionário, o chamado missionário, mas não sabem trabalhar isso. E eu tenho certeza que tanto o senhor hoje, como a CEMIPA, toda a equipe da CEMIPA, a Carla, que é diretora hoje, nós temos hoje uma estrutura para direcionar esses irmãos tecnicamente, direcionar essas igrejas, esses pastores presidentes, tecnicamente. O que o senhor pode compartilhar com a gente nessa conversa, nesse bate-papo, a respeito disso? A nossa vivência, a minha vivência como secretário de missões por 9 anos e depois mais 21 anos, então em janeiro nós estamos completando 30 anos de caminhada missionária, nos tem dado experiências, aprendizado, ferramentas e formas de estar envolvendo, né, a igreja na questão missionária. Então, é importante que cada pastor tenha o sentimento como a pessoa-chave na mobilização da igreja. Então, nós precisamos orar por cada pastor para que ele tenha missões como um foco importante na igreja. A igreja tem muitos outros focos de atuação local, mas missões é a nossa atuação em Jerusalém, em Judéia, Samaria e confins da terra. Os outros campos missionários que Jesus declara em Atos 1:8. Então, esse processo é simples para quem já está fazendo 30 anos. Sim, sim. É desafiador para quem ainda não está fazendo. A aparência que nós temos hoje é que a nossa igreja já está no DNA, assim, os irmãos, as congregações, todos já têm isso muito... E uma questão importantíssima é a gente ter o desejo de conscientizar, de inculcar missões no coração, na mente dos membros. Então, a gente tem algumas ações simples que são muito fundamentais. Culto missionário. Missionário, todos os meses. Momento missionário, em todas as reuniões da igreja, sempre abordando esse tema. Os eventos anuais na igreja, a conferência missionária, em CEMIPA, o congresso missionário, e a participação de outros eventos. E a sensibilidade para ouvir a voz de Deus quanto àqueles que Ele chamar entre nós para serem enviados, ou as oportunidades que Ele nos der de adotarmos outras pessoas. Então, mas, assim, para quem está vivenciando, parece simples. Para quem não está tendo essa vivência, e aí pensa, não tenho as pessoas, eu não tenho pessoas interessadas, faltam-me pessoas capacitadas. Mas a nossa história, aqui na Assembleia de Deus de Águas Claras, nos mostra que Deus não precisa de pessoas capacitadas. Ele usa pessoas disponíveis, dispostas, que se entregam à causa com todo o seu coração. Então, toda a nossa equipe sempre tinha muitas limitações naturais, mas sempre foram supridas pelo sobrenatural de Deus, a paixão missionária. Por isso, que é o Espírito que inflama, isso não vem do homem. Espírito. Por isso, semeadores, missionários com paixão pela salvação das almas. Como que a CEMIPA pode ajudar esses irmãos, pastor? Tanto os pastores presidentes, secretários de secretarias locais, às vezes um irmão que sente o ardor, sente queimar, o desejo de pregar em outro país, em outra nação, ou em outro estado, ou num povo específico no Brasil, como Amazonas, como tribos indígenas, mas às vezes esse irmão está numa igreja que não tem essa visão missionária. Como que a CEMIPA pode ajudar tanto o pastor presidente, como a igreja, como a secretaria, e esses vocacionados que estão meio perdidos, né? Então, nós podemos estar recebendo igrejas, pessoas individuais, para passar um dia juntos, para conversarmos, trocar ideia, ouvirmos o seu contexto e buscarmos formas de, dentro dessa realidade, estar aplicando os princípios missionários. Nós podemos fazer mentorias com pastores que tenham esse desejo e conversar, trocarmos ideia, percorrermos juntos o caminho do envolvimento missionário da igreja. Nós temos para os vocacionados para irem ao campo e para todos os membros da igreja o curso de capacitação missionária de CEMIPA. Esse curso foi pensando que preparado, lembrando que a missão é de toda a igreja, como você já disse. Uma parte vai, uma parte bem menor, e uma parte bem maior fica na retaguarda, enviando recursos espirituais através da oração, do jejum, do apoio ministerial, recursos financeiros através
do sustento dos missionários e está mobilizando novos missionários. Então, esse curso abrange todas essas áreas, pensando na base bíblica, na igreja local, na secretaria, no órgão missionário da igreja, na atuação pastoral, na forma de agir, administrar. Nós pensamos no cuidado do missionário, nos filhos dos missionários, nas crianças do mundo. Nós pensamos na transculturação, na antropologia missionária. Nós trabalhamos a questão do treinamento, na formação de projetos para mobilização de igrejas. Nós atuamos no evangelismo, no discipulado. Então, áreas fundamentais que envolvem a igreja e envolvem o missionário. Então, o curso é pensando naquela igreja que precisa realizar a missão e naqueles que a igreja vai enviar ou vai adotar lá no campo. Então, ele é útil para todo mundo, tem sido muito eficaz. Ele vai estar muito em breve disponível na condição de EAD, curso à distância. Está disponível no presencial com monitor local ou com, dependendo da distância, professores enviados também de CEMIPA, porque esse presencial pode ser muito produtivo. Também nós estamos prontos e já tivemos algumas turmas aqui, onde durante um mês, de forma intensiva, manhã, tarde e noite, nós vamos estar ministrando todas essas matérias com vivência prática, com acompanhamento psicológico, avaliação de chamado, de ministerial. Então, tem sido muito útil para pessoas que estão na igreja, para ficarem como retaguarda, e aqueles que estão indo ao campo missionário. Tem sido ferramenta muito úteis, além dos eventos anuais, que também é um momento especial de inflamar, de ouvir quem está fazendo, de trocar ideias, e tem sido muito proveitoso esses momentos. Pastora, a CEMIPA hoje ela tem uma equipe. Nós temos lá a Carla, que é a diretora, o Rodrigo, o Isaías, o Evanderson, a Delza, a esposa do senhor também, que está muito envolvida na CEMIPA. E eu tenho certeza que com 30 anos de trabalho, tanto aqui da igreja como da CEMIPA, não se termina aqui o trabalho. Pelo contrário, eu imagino que a CEMIPA como um todo, como equipe, ela vislumbre novas igrejas, novos campos missionários, novos vocacionados, que a equipe cresça, que Deus possa nos fazer alcançar mais almas, que o foco, na verdade, não é termos uma grande organização. O nosso foco são almas, é chegar às almas, né? Aonde o Espírito Santo direcionar. O que o senhor tem hoje, o que o senhor sente hoje no coração, que o senhor possa compartilhar com a gente? O que o senhor sonha, o que o senhor vislumbra? Aonde está o sentimento do senhor? Ou aonde Deus está fazendo teus olhos chegar, assim? O que o senhor pode... Jesus nos dá esse campo-alvo. Em Mateus 16,15, ele fala para pregar o Evangelho em todo mundo e a toda criatura. Em Mateus 28, ele fala de fazer discípulos de todas as nações. Em Atos 1,8, ele fala para sermos testemunhas simultaneamente aqui em Jerusalém, também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse deve ser o nosso campo. Como já disseram, o meu campo, a minha paróquia é o mundo. Então, nós devemos pensar no mundo todo. Nós devemos pensar nos povos não alcançados. Nós devemos lembrar de mais de 1/3 da população mundial sem acesso ao Evangelho. Nós devemos lembrar de milhares de povos que ainda não têm nenhum contato com a palavra de Deus, povos minoritários, povos isolados. Nós devemos lembrar das centenas de línguas que ainda não têm a tradução da Bíblia. Então, nosso desafio é esse. Para onde a gente vai primeiro? Para onde o vento do Espírito soprar. Para onde Deus nos der oportunidade. Então, nós precisamos estar, como a igreja de Antioquia, atentos à voz do Espírito. Quem o Espírito está chamando? Lá foi Barnabé e a Paulo, que foram chamados para essa obra. A igreja confirmou orando e jejuando, impôs as mãos e os enviou com as condições que eles tinham naquele momento. Então, nosso alvo é mobilizar todas as igrejas que Deus nos dê acesso. Por quê? Receber vocacionados. Mobilizar para fazer a missão. A missão é enviar, adotar, apoiar, preparar ou enviar os chamados que Deus
tem naquela igreja. Então, nem todas as igrejas têm um vocacionado pronto para ir ao campo, mas tem pessoas interessadas, porque quem chama, quem mobiliza a igreja é o Espírito Santo. Mesmo naquela igreja que não se fala em missões, que não se tem a arrecadação missionária, oração por missionário, o Espírito Santo está mobilizando crentes para fazerem a obra. É só o pastor dizer, vamos implantar uma secretaria de missões, um conselho missionário, vamos atuar em missões. Pessoas se disporão. Nem todo mundo. É um processo que vai aumentando à medida que vai havendo essa conscientização. Então, nosso objetivo é isso. Todas as igrejas envolvidas, que aí não fica pesado para ninguém, uma pequena contribuição de cada um vai fazer a diferença. Igrejas que ouçam a voz do Espírito para enviar aqueles que ele chamar, lembrando que ele vai chamar aqueles que estão mais maduros, mais bem preparados, aqueles que estão capacitados para exercer o ministério em outros contextos. Importante também o vocacionado que pensa alcançar outras nações, ele dá frutos na igreja, né? Esse é um primeiro passo para nós identificarmos um chamado. Lá em Atos 13, eles estavam servindo, orando, jejuando, e dentre esses que estavam envolvidos na liderança disso, Deus chamou Barnabé e Saulo. Se pensamos em obra missionária, devemos nos lembrar que nós estamos enviando alguém que vai evangelizar aqueles que não conhecem Jesus, convertidos, vai discipulá-los para a fé cristã, simultaneamente vai trabalhar para ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado e vai treiná-los para o ministério. Então, qual o perfil de alguém que deve ir ao campo, que vai para implantar uma igreja, consolidar uma igreja, treinar obreiros nacionais? Ele precisa ser alguém aqui amadurecido, apto a exercer todas as atividades dentro de uma igreja. Porque se ele vai com a esposa, com os filhos, vai plantar uma igreja, então ele vai ensinar todo o trabalho com crianças, com mulheres, com jovens, com ação social, com secretaria, com área de ensino. Toda essa área, ele precisa ter alguma experiência para saber como faz e para ensinar aqueles a fazerem. É natural que hoje nós temos a característica de equipes multiministeriais, onde um tem habilidade em uma área, o outro tem em outra, mas nem sempre teremos essa equipe para enviar. É a ideia do corpo que se complementa, né? Não é? Então, mas quando não tem essa equipe, às vezes só temos a família daquele missionário para fazer essa implantação desse trabalho. Então, quem sente chamado missionário precisa se colocar à disposição do seu pastor, fazer tudo que lhe vier à mão, procurar aprender todas as áreas de atuação da igreja. Teologia também, se preparar biblicamente. Principalmente, precisa ter uma boa formação teológica, missiológica, se necessário, linguística, outras áreas específicas de acordo com o campo, como pode ser sobrevivência na selva, no deserto, enfim, música, outras habilidades tantas, outras formações seculares que podem ser úteis, como enfermagem, como técnicas agrícolas, como área de educação, que sempre são áreas que têm alguma demanda e que poderá ser útil para o contato, para um novo relacionamento, para demonstrar o cuidado de Deus com todas as áreas do ser humano. Pastor, CEMIPA está completando 30 anos. Na verdade, não a organização CEMIPA, mas o trabalho missionário que se iniciou na igreja, né? Então, já são 30 anos. Nesses 30 anos, ano que vem, algumas coisas, algumas ações especiais, elas vão começar a acontecer. Na verdade, essas ações já começaram, já estão começando, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco delas para a gente. Estamos trabalhando intensamente para celebrarmos esses 30 anos, a começar da abertura da jornada CEMIPA 30 anos, que acontece de 14 a 16 de janeiro no Instituto Metodista de Formação Missionária, aqui em Teresópolis, na Vila do Peão. Então será o pontapé inicial, será o evento de abertura, de eleição de diretoria, de prestação de contas, de celebração dessa. Esse evento é para receber irmãos, igrejas, todos. Aqueles que quiserem participar, procure a CEMIPA através das redes sociais para que você possa se inteirar e vir participar aqui conosco.
em todas as nossas redes sociais. O endereço é Missão Semipa, sentiu. Missão Semipa, você pode nos localizar. E então temos informações, pode ser só a inscrição para participar de um culto, dos 5 cultos, conferência infantil, conferência team, treinamentos que vão acontecer. E a partir do encerramento, às 12, 13 horas do dia 16 de janeiro, nós já estamos agendando a conexão Semipa com as igrejas mantenedoras, as igrejas parceiras, as igrejas interessadas em dedicar um dia, 2 dias. Qualquer igreja pode receber? Qualquer igreja interessada. Claro, prioridade nós estamos dando, já comunicamos às igrejas mantenedoras parceiras, para que elas tenham prioridade na nossa agenda, para que possamos estar juntos com elas, mas estamos abertos a todas aquelas que desejarem fazer essa conexão, celebrando os 30 anos e inflamando nossos corações para os anos que a gente tiver até a volta de Jesus. E o tema desta jornada será: somos todos semeadores até o arrebatamento. Então a missão só se conclui quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as gentes. Glória a Deus. Pastor, eu quero dizer para o senhor que é uma alegria para mim estar sendo pastoreado, recebendo sua mentoria esses 21 anos. E o meu desejo, quero deixar isso público aqui, está gravado, de que nos próximos 30 anos de Semipa, nós possamos vivenciar juntos as promessas que Deus tem, não somente para a nossa igreja, mas para a organização, e que nós possamos ver na vida de tantos irmãos que têm um chamado, de tantos povos que aguardam alguém pregando, anunciando, alguém falando a respeito de Jesus. O meu desejo, e lhe agradecer aqui publicamente da alegria de ter o senhor como meu pastor. A recíproca é verdadeira. Prazer ter você, sua família, ter o seu companheirismo. Você que já teve tantas viagens comigo, tantas ministrações, onde compartilhamos, né, ministrações. Sim, e o meu desejo é que Deus te use sempre, cada vez mais abundantemente, e ter pessoas que, como você, voluntariamente se colocam à disposição da obra missionária, é muito importante. E eu aproveito, Marcelo, para motivar os pregadores, os professores de teologia, os professores de música. Eu convido aos líderes infantis, de adolescentes, de jovens, de mulheres. Todos vocês podem ser um instrumento poderosamente usado nas mãos de Deus quando colocar a sua área de atuação, a sua área de influência à disposição de Deus, à disposição da obra missionária. Pense o efeito de uma professora de escola dominical, de um culto infantil de crianças, pode ter na vida daquela criança. E lembramos que a maioria das conversões acontece na infância, a maioria dos chamados acontecem na adolescência. Então, líderes dessas mais diversas áreas podem fazer uma grande obra falando no seu ciclo de oração, falando na sua reunião de jovens, de adolescentes, de homens, de escola dominical, a respeito da causa missionária. Então, mesmo que o pastor ainda não tenha tido aquela visão ampla, mas você já vai semeando a causa missionária, que é bíblica, independe do posicionamento pastoral, né? Ele pode não ter organizado uma secretaria de missões, ações práticas, mas falar de missões, mobilizar para missões, é uma tarefa que o próprio Cristo nos confiou. E devemos nos lembrar que a contribuição missionária, ela também é facultativa a cada pessoa individualmente. Cada crente deve se lembrar que ele deve dizimar na sua igreja, ele deve participar de todas as ofertas alçadas, porque se a gente não dizima e oferta das ofertas alçadas, a gente está roubando ao Senhor. Feito isso, os teus recursos, as tuas finanças podem ser investidas da maneira como Deus direcionar. Então, se você quer ser um mantenedor, um parceiro de Semipa, individualmente, ou como igreja, ou a sua empresa, a sua atuação como microempreendedor individual, você pode fazer isso. Então, Missão Semipa é o contato das nossas redes, você vai falar conosco. E se você quer fazer oferta, contribuição para a Semipa, nós estamos agora com a campanha do Natal Missionário,
E as pessoas que contribuírem, por exemplo, com R$ 50 para esse propósito, vão concorrer ao curso de capacitação missionária para o ganhador e para o seu líder, seja o pastor ou o líder de missões na igreja, vai concorrer a uma Bíblia de estudo missionário, vai concorrer também a uma inscrição completa, com hospedagem, alimentação, todo o kit CEMIPA de sementes de esperança, que nós vamos entregar lá no congresso, na jornada, vai concorrer. Nós vamos sortear no dia 27 de dezembro. O nosso Pix é paixãopelasalmas@hotmail.com. O nosso e-mail, paixãopelasalmas@hotmail.com. Tem também o nosso WhatsApp, tem também o nosso CNPJ, mas paixãopelasalmas@hotmail é o endereço mais fácil e você pode fazer isso. Pastor, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida do senhor, o seu ministério. O nosso desejo é te inspirar. É que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, te inspirar. E nós estamos aqui para te servir também. Aquilo que nós pudermos servir aos irmãos, às igrejas, aos pastores, nós estamos aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, falando ao seu coração. Pastor, eu espero poder te receber outras vezes aqui no canal, para podermos estar falando com os irmãos. Obrigado pelo privilégio de abrir essa sessão aqui no esse bate-papo. Esse bate-papo aí com os amigos. Desejo sucesso na caminhada, que seja útil. Peço que você encaminhe para alguém que você acha que seja útil o link deste vídeo. Que Deus abençoe vocês. Vamos juntos, de mãos dadas, realizando a obra missionária. Todos podem fazer alguma coisa. Pouco ou muito, mas colocado nas mãos de Jesus, Ele abençoa e multiplica como os pãezinhos e os peixinhos que alimentou uma grande multidão. Você não fique receoso de ter pouco para colocar nas mãos de Deus. Coloque o que você tem. Jesus está de olho no percentual da sua contribuição, como lá no caso da viúva, né? E Ele valoriza a contribuição, ainda que pequena, mas sincera, sacrificial. Que Deus abençoe você, Marcelo, te use. Amém, pastor. E a todos vocês, obrigado por estarem aí dedicando esse tempo de ouvir essas palavras. Deus te abençoe, em nome de Jesus.